Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Mateus, o capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 ao 13. Amém, irmãos? Glória a Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E no 13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me humilho, Senhor, uma vez mais diante de Ti, Senhor. Para que a Tua palavra, Senhor, ela venha diretamente do Teu trono, Pai, para os nossos corações nesta noite. Vem enchendo, Senhor Jesus, vem curando, vem transformando para a glória do Teu nome, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluias. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O que era um centurião? Um centurião era um comandante de uma centúria, ou seja, um comandante de um grupo de 100 homens, homens preparados, homens habilidosos para toda e qualquer situação que se apresentasse. Esse centurião, ele era, como nos dias de hoje, um coronel dentro do exército romano. E esse homem, ele tinha na sua casa um criado que estava paralítico e que estava indo à morte. E este centurião, ouvindo falar que Jesus curava, que Jesus estava operando milagres ali naquela região, quando ele viu Jesus, que vinha entrando na cidade de Cafarnaum, ele se dirigiu até Jesus. E ele chegou junto de Jesus e ele disse: o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Esse centurião, ele poderia, de acordo com o que ele tinha na mão, ele poderia ter determinado que Jesus fosse curar o criado dele, o servo dele. Ele poderia ter usado da força, do poder que ele exercia, da autoridade que ele tinha sobre aquele lugar. Ele poderia ter enviado 1, 2, 10, 100 homens para que tirasse Jesus do meio daquela multidão e, se preciso a força, o levasse até a casa dele. Mas a palavra nos diz que não foi isso que ele fez. A palavra diz que ele foi até Jesus e rogando a Jesus, ou seja, pedindo com humildade. A Bíblia nos diz, mas nós podemos até entender que esse centurião chegou até Jesus e disse: por favor, cura o meu criado. É uma pessoa que nós estimamos muito ele, e ele está paralisado, ele está sofrendo muito, ele está indo à morte. Mas eu tenho ouvido falar dos teus grandes feitos, e eu creio que o Senhor tem poder para curar o meu criado. Mas eu vejo, irmãos,
Nesta palavra, Jesus dizendo: eu irei e lhe darei saúde. E eu acredito que quando Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde, não era esta a resposta que ele estava esperando, não era esta a resposta que ele foi buscar. Eu quero acreditar que ele foi com uma pretensão muito menor do que esta. Porque nós vemos mais adiante, ele dizendo para o Senhor: manda somente com uma palavra. Então eu vejo nesse momento em que ele estava fazendo uma comparação com Naamã, que era um leproso. E Naamã, quando ouviu falar pela boca daquela criança, que havia sido levado como escrava para a sua casa, para ser escrava da sua esposa, aquela criança disse: se o Senhor, o meu Senhor, estivesse na minha terra, o profeta lhe curaria. E ele então foi e falou para o rei da Síria. E o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. E ele foi com aquela carta para o rei de Israel. Quando o rei leu a carta, ele se indignou. O rei rasgou as suas vestes. E o profeta Eliseu, quando soube do acontecido, ele disse: manda ele para mim. Deixa que ele venha para mim, porque ele vai ver, ele vai conhecer que em Israel existe Deus. E ele foi então até a casa do profeta Eliseu, e chegando lá, eu acredito que ele esperava ser recebido com pompas, com honrarias, que ele esperava que tivesse ali uma banda esperando para tocar, ele esperava que o profeta estendesse o tapete vermelho para ele passar, porque ele era alguém de honra no seu exército, era alguém que Deus tinha dado muitas vitórias através dele para o rei da Síria. Então ele se considerava alguém importante. Mas o profeta Eliseu sequer saiu para fora da sua casa, sequer pôs o seu rosto na porta da sua casa. Ele mandou que o seu criado fosse lá e mandasse ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, que aí ele seria curado, a sua carne seria restaurada. Então, eu vejo aqui que o centurião também não esperava uma atitude dessa do Senhor. O Senhor disse: eu irei e lhe darei saúde. O Senhor disse: eu estou parando tudo que eu estou fazendo agora para ir lá curar o seu criado. Mas ele não esperava por isso, porque ele disse para o Senhor: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Então, meus irmãos, eu vejo nesta passagem que aquele centurião, apesar da autoridade que ele exercia, ele era um homem humilde. Ele foi humilde diante do Senhor. Ele não foi na arrogância, ele não foi impondo, mas ele foi submisso. Ele entendeu que a autoridade que ele tinha era uma autoridade menor, que era uma autoridade dada pelos homens e que podia ser tirada a qualquer momento. Mas a autoridade de Jesus não. Era uma autoridade que vinha do alto, uma autoridade que vinha de cima. Era uma autoridade que estava sob toda a autoridade. Porque ele disse para o Senhor: eu também sou um homem sujeito, porque eu também mando, eu também tenho homens, as minhas ordens, e eu mando, ele faz, e eu mando, ele não faz, eu peço, e ele faz, eu mando vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, porque a minha palavra é forte para eles. A minha palavra para eles é uma ordem que eles têm que cumprir, eles não podem deixar de cumprir. Então ele disse para o Senhor: Senhor, olha aqui, o Senhor está dizendo que o Senhor vai na minha casa, mas eu não mereço isso, eu não mereço que o Senhor vai. Eu espero tão somente que o Senhor dê a sua palavra para mim. Eu espero tão somente que o Senhor diga uma palavra, e eu vou crer que vai ser como o Senhor falou, porque a palavra vindo do Senhor é uma palavra poderosa, é uma palavra eficaz, é uma palavra que não volta atrás.
O Senhor Jesus olhou para aquela multidão que estava acompanhando ele. E o Senhor Jesus disse: olha, nem Israel eu vi ou encontrei tanta fé assim. E veja bem, irmãos, aquele homem, ele era um oficial do exército romano. Ele não tinha parte com Israel. Ele não era um judeu. Mas ele creu. Ele creu e por isso o milagre aconteceu. E o milagre acontece, irmãos, na vida daqueles que creem. Porque basta somente crer e o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Nós temos que esperar, nós temos que ter esta convicção de que para nós a palavra do Senhor basta. Para nós a palavra dele é mais do que suficiente. Este centurião, irmãos, eu acredito que na hora que o Senhor deu essa palavra para ele, ele deve ter parado e falado: Senhor, eu não tenho como expressar a minha gratidão. Eu não tenho como externar a gratidão que eu estou sentindo, porque o Senhor parou tudo para me atender. E quando nós entramos na presença do Senhor com fé, o Senhor para o que está fazendo para nos socorrer. A fé, ela move o coração de Deus em nosso favor. A fé, irmãos, ela vai movendo céus, terra, mar, tudo que for necessário, mas ela vai chegar aonde ela tem que chegar, porque o nosso Deus é Deus de maravilhas. O nosso Deus é Deus forte, é Deus tremendo, é Deus poderoso. E eu vejo, irmãos, nesta palavra, o Senhor Jesus dizendo para aquele homem: hoje, o teu criado será curado. Agora, o que chama a atenção nesta palavra é que nós vemos que todas as curas que Jesus fez, Jesus tocou nas pessoas. Nós vemos ali aquele paralítico no tanque de Betesda. Nós vemos o Senhor chegando ali e dizendo para aquele homem: queres ser curado? Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. O Senhor Jesus tocou naquele homem e Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Nós vemos o Senhor Jesus indo na casa de Pedro, curando a sogra dele. O Senhor Jesus pegou nas mãos dela, o Senhor tocou nela. E o Senhor Jesus repreendeu aquela enfermidade e ela foi curada. Nós vemos o Senhor em Jericó. Nós vemos o Senhor ali, havia 2 cegos na beira do caminho. Se nós olharmos nesse mesmo livro, no capítulo 20, e 29, 34. Aqueles 2 cegos ali de Jericó, saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o Senhor foi até eles, e o Senhor disse: o que queres que eu vos faça? E eles disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então o Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos deles, e eles viram, e eles seguiram o Senhor. Irmãos, o Senhor tocou nos olhos deles. O Senhor tocou na sogra de Pedro. O Senhor tocou naquele paralítico no tanque de Betesda. Irmãos, este milagre do centurião foi um milagre diferente. Foi um milagre praticado à distância e sem o toque.
Jesus não precisou tocar neles. Jesus não precisou tocar naquele homem. Jesus não precisou estar lá. Aquele homem, ele estava impossibilitado de vir até Jesus, de chegar até onde Jesus estava, porque ele estava debilitado. Ele não tinha como ser levado até Jesus. Por isso Jesus se prontificou a ir até lá. Mas o centurião disse para o Senhor: Senhor, manda com uma palavra, e eu creio que o meu criado será curado. Então o Senhor Jesus não precisou ir lá. O Senhor Jesus curou aquele homem pela sua palavra. O Senhor Jesus curou aquele homem à distância. O Senhor Jesus curou aquele homem sem o toque. E assim, irmãos, é conosco. Assim também acontece nas nossas vidas. Nós não podemos trazer um familiar até a igreja porque ele está debilitado, mas nós podemos orar por ele, nós podemos apresentar ele para o Senhor, nós podemos pedir humildemente, como pediu esse centurião, para que o Senhor vá lá e cure aquela pessoa, e o Senhor, pela nossa fé, Ele vai nos atender, e a pessoa vai ser curada. Oh, irmãos, o Senhor Jesus olhou para aquele centurião e disse: vai, e como creste te seja feito, como creste te seja feito, tudo aquilo que pedirmos, crendo em nosso coração, não duvidando, nós vamos receber. E o Senhor disse para aquele centurião: vai, porque você creu, e como você creu, pela palavra que você está dizendo, que se eu mandar vai ser curado, então vai com essa palavra. E quando ele chegou lá, o que aconteceu? O seu criado estava curado, aleluias. Oh, glória a Deus. Rema, chama, cantarás. Irmãos, é tremendo o poder do Deus que nós servimos. E nesta noite, irmãos, eu creio que o nosso Deus, Ele está entre nós. Ele não está entrando em Jericó, Ele não está entrando em Cafarnaum, mas Ele está presente no nosso meio. O Senhor Jesus está presente neste lugar, e Ele está passando com a bandeja agora na tua frente. Ele está com a bandeja, com a tua bênção, com a cura, com o milagre teu ali na tua frente agora. Estende as tuas mãos e recebe nesse momento a vitória, recebe neste momento o milagre que você está precisando, recebe o que você veio buscar, porque o Deus do impossível está presente nesta noite, aleluias. Ele não está passando, irmãos, simplesmente por passar, mas Ele está aqui nesta noite, porque Ele sabia que você viria, Ele sabia que você estaria aqui nesta noite, e que você iria precisar daquilo que Ele está te entregando agora, mas só vai receber aquele que tiver fé, irmãos. Aquele que disser: Senhor, eu creio que o Senhor está presente neste lugar, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, eu creio que o Senhor vai neste momento abrir, Senhor Jesus, o teu depósito, Senhor, e vai derramar sobre nós a tua bênção. E eu creio, irmão, que nesta noite você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser abençoado, você não vai sair daqui como você entrou, porque o nosso Deus, Ele continua fazendo os mesmos milagres de antes. O nosso Deus, irmãos, Ele não parou ali em Jericó, Ele não parou em Cafarnaum, não, Ele continuou andando, e Ele continua passeando no meio do seu povo, Ele continua curando, libertando, transformando, renovando, Ele continua espalhando o Senhor Jesus das tuas bênçãos no meio do teu povo. E nesta noite, o Senhor diz que Ele está presente neste lugar. Ele está passeando no meio desta congregação. O anjo da bênção se encontra presente neste lugar. Recebe a tua vitória, recebe a tua bênção, recebe o milagre em nome do Senhor Jesus. O anjo da bênção se encontra presente no meio da igreja, amando de Deus, veio com a missão de te abençoar.
o louvor subindo e a glória descendo aqui neste lugar. Aquela vitória que tanto almeja, você vai levar. Receba a vitória, receba, irmão, contemple esse anjo com a bandeja em sua mão. Receba a vitória, receba, irmão, contemple esse anjo com a bandeja em sua mão. Aleluias. Irmãos, o nosso Deus, Ele está aqui nesta noite para curar, para libertar você da escravidão. O Senhor não quer que você seja escravo da enfermidade, Ele não quer que você seja escravo nas finanças, o Senhor quer que você seja ricamente abençoado. E nesta noite o Senhor vai tocar no teu corpo, o Senhor vai curar esse joelho, o Senhor vai curar essa depressão, o Senhor vai curar essa ansiedade, o Senhor vai curar essa crise de pânico, o Senhor vai tocar neste coração, o Senhor vai desobstruir essas artérias, o Senhor vai tocar neste fígado, o Senhor vai tocar nesse pâncreas, o Senhor vai tocar nesse estômago, o Senhor vai tocar na tua visão, o Senhor vai nesta noite te curar, porque Ele está aqui para isso, e o Senhor veio, irmãos, para te curar nesta noite. Os que creem, digam amém em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, eu vejo sempre que o nosso Deus, o propósito dEle é, antes de tudo, nos curar, nos perdoar e nos salvar. Eu quero crer, irmãos, que este centurião, depois deste encontro que ele teve com o Senhor Jesus, depois desse encontro, eu quero crer que a vida dele foi mudada, porque ele chegou até mesmo a construir uma sinagoga para o povo de Deus. Então o coração dele estava ali, e o coração quebrantado, Deus olha e atende ele. Então nesta noite, abra o teu coração para o Senhor Jesus, limpa toda a sujeira, tira toda a barreira, pede para o Senhor, quebra todo impedimento, mas diz para o Senhor com fé: eu quero ser curado. Senhor, eu não quero sair daqui como eu entrei, eu quero sair daqui com uma nova imagem, eu quero sair daqui como um verdadeiro filho teu, pulando, saltando de alegria. Eu quero sentir o teu renovo nesta noite na minha vida, porque eu quero chegar na minha casa, eu quero ter o que contar, eu quero ter o que falar para os meus familiares. Eu quero dizer que nesta noite eu tive um encontro com o Senhor. Eu quero dizer que nesta noite o Senhor veio até mim. Eu não tinha condições de ir até Ele, mas Ele veio até mim. E Ele chegando, eu abri o meu coração. Eu deixei a minha arrogância de lado. Eu deixei a minha soberba de lado. Eu me esvaziei. E humildemente, gentilmente, eu disse: Senhor, a minha vida pertence a Ti. E o Senhor diz que o Senhor me curou, que o Senhor levou todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, mas o Senhor levou não somente as dores e as enfermidades do meu corpo físico, mas o Senhor levou também essas enfermidades espirituais. Toda angústia, toda depressão,
todo pânico, todo mal, o Senhor levou naquela cruz, e eu fui liberto. Agora, Senhor, a minha fé, ela não chegou no nível da fé desse centurião, mas, Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé para que eu possa também chegar nesse nível e dizer para o Senhor: a tua palavra me basta. Não precisa mais do toque, mas se o Senhor quiser tocar em mim, toca, porque eu preciso do teu toque. Mas a tua palavra para mim basta, a tua graça me basta, porque mesmo sabendo que eu sou fraco, eu declaro que eu estou forte, porque o Senhor habita em mim. Amém, irmãos? A palavra nesta noite está entregue, eu não quero acrescentar nada, porque eu disse para o Senhor: fala através da minha vida aquilo que o Senhor quer, não deixe eu colocar palavras minhas. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração foram essas, está entregue em nome de Jesus. Amém?